A Comissão Europeia aprovou finalmente, um ano depois, o plano de reestruturação da TAP. Aprovou uma injeção de 3,2 mil milhões de euros de fundos públicos e a pergunta é, justifica-se? Há mais. E o que significa para a companhia aérea e para a economia portuguesa? Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, obrigado por ter aceito este nosso convite. Em primeiro lugar, eu quero lhe perguntar se já leu este livro. Já. Os Milhões a Voar. Já. Não é preciso, porque, Não é preciso. porque o Carlos Guimarães Pinto ofereceu-me. Muito bem. Então, mas não é bem um livro. É um post longo que foi editado com pouco trabalho, se querem que vos diga, de dois economistas que não percebem da aviação. E isso percebe-se ao longo do livro e, portanto, falha a responder aos argumentos que nós usamos e é muito pouco... Vamos poder detalhar esses argumentos. Mas é importante porque nós somos exigentes com todos nós, não é? Somos exigentes com os políticos, somos exigentes com os jornalistas. Temos também de ser exigentes com quem acha que escreveu um livro que vai desmontar as mentiras e não escreveu livro nenhum, escreveu um post mais longo, muito mal informado sobre o que é a aviação. Eu asseguro-lhe, o EC vai tentar promover um debate entre si e o Carlos Guimarães Pinto para discutir o livro. Há alguns pontos que são interessantes, mas eu não quero que a entrevista decorra do livro. Não, isso foi porque o António Costa escolheu começar a entrevista com um livro que eu, sinceramente, não é por, quer dizer, eu não quero... Os dirigentes da Iniciativa Liberal normalmente apresentam-se como sendo políticos rigorosos, que estudam e verdadeiramente é um livro muito fraco de quem não percebe sobre aviação e, para quem foi professor universitário, devia ter muito mais cautela antes de escrever um livro sobre um tema que não domina. Porquê é que vale a pena pedir aos contribuintes para investirem 3,2 mil milhões de euros numa companhia aérea? Por razões que têm a ver com a nossa economia e não com a TAP. Um dos maiores erros que se comete sobre este debate, e já agora que a Iniciativa Liberal, os liberais em geral, cometem, é olharem para a intervenção que está a ser feita como tendo a TAP como destino final. A TAP não é o destino final desta intervenção e é por isso que todas as análises críticas que têm sido feitas são erradas. O destinatário desta intervenção é a economia portuguesa. O fim da TAP teria um efeito cascata sobre toda a economia com graves prejuízos. Para quem? Para os portugueses. Teria mesmo? Não, claro que teria. E teria porquê? A TAP é o maior exportador nacional, um dos maiores exportadores nacionais, a par da Auto Europa. Vamos ser rigorosos. Um dos maiores, não é o maior. Não, mas atenção, é um dos maiores, a par da Auto Europa. Obviamente que eles vão variando, mas a TAP exporta quase tanto como a Auto Europa, mas mais relevante. A TAP importa menos que a Auto Europa. A TAP é provavelmente o maior exportador líquido. É provavelmente o maior exportador líquido. Nós não temos os dados das outras empresas, mas sabemos redondos, 1.000 milhões de euros. Mas sabemos que a TAP exporta cerca de 1.000 milhões de euros de exportações líquidas. Isto não é nenhuma brincadeira, nem é de sumenos importância. Eu ouvi e li como elemento de desvalorização das exportações o facto da empresa dar prejuízo. Para quem é liberal, mais uma vez, permita-me, António, para quem é liberal, o teste liberal à TAP é saber se a TAP, aparentemente, porque se rejeita a intervenção do Estado, é se ela sobrevive ao teste do mercado. Claro. A TAP, nos 20 anos anteriores a esta intervenção, não tinha recebido um único cêntimo do Estado português. E, portanto, era uma empresa... Vou ter que o interromper por uma coisa. Vamos lá ver. É verdade. Ponto 1. Obrigado. Porque é factual. Não, mas é omisso. É verdade, mas é omisso. Capitais próprios negativos, endividamento crescente, prejuízos sucessivos. Certo. E, obviamente, só possível porque tinha o Estado como acionista. E, portanto... Discordem absolutamente disso. E discordo. Isto é facto também. Não. É facto que o Estado era acionista. Já discordo da ideia que foi por essa razão. E porquê? Porque a TAP era uma empresa que foi tendo tido a capacidade de se financiar. Eu dou um exemplo. Aumentando o dinheiro. Eu dou um exemplo que eu dou-vos um exemplo que os liberais gostam. Perdoem-me estar sempre porque eu acho que vos ajuda. Com o eco, não é? Com os liberais. Eu sei. Mas os argumentos com que nós nos somos confrontados são os argumentos liberais, não são os argumentos socialistas ou sociais-democratas.
Por isso é que eu queria usar um argumento que os liberais gostam, a Farfetch, que foi uma empresa que deu, até agora, sempre prejuízo de milhões. E nem por isso deixa de ser um dos melhores exemplos de empreendedorismo. Porquê? Porque inova. Não. Porque criou novos Eu não vou discutir agora esse negócio convosco. A única coisa que eu quero dizer é que eles tiveram a capacidade de convencer os privados de que a empresa teria futuro. Sim. A mesma coisa que a TAP. Portanto, volta às exportações. Um país que tem problemas crónicos graves na sua balança comercial, um país não pode abdicar de forma leviana de um dos maiores exportadores nacionais. A par disto, é uma empresa que compra 1.300 milhões de euros a mais de 1.000 empresas nacionais. Também ouvi a desvalorização. Mas isso é jet fuel. Não. Jet fuel são 450 milhões. Portanto, são mais 600, 700. Não. Eu também vi essas contas, são mal feitas. São 860 milhões de euros comprados a mais de 1.000 empresas de todos os setores, nomeadamente tecnologia, empresas de todo o território nacional. Isto tem... Outra empresa não poderia fazer o mesmo? As empresas portuguesas vendem à TAP porque a TAP é portuguesa ou porque elas são boas? É óbvio que elas vendem porque a TAP lhes compra. A TAP compra-lhes a elas. A Lufthansa, a Air France, a KLM, a Iberia, a Ryanair... A confiança na qualidade das empresas portuguesas. Não, nós estamos a falar de coisas concretas, não é no ar. E a Lufthansa, a Air France, a KLM, a Iberia, a EasyJet, a Ryanair não compram. Compra a TAP. E compra a TAP, obviamente, porque é uma empresa portuguesa que tem uma relação próxima com as empresas portuguesas. E é por isso que a intervenção da TAP não é um fim, a TAP não é o destinatário. Quando se fazem comparações, investiu-se muito na TAP, quase o mesmo que no resto das empresas. Errado. O investimento na TAP é um investimento nas outras empresas. Na conferência de imprensa que deu a seguir à apresentação, à aprovação do plano, mencionou o caso da Alitalia, que foi transformada numa empresa muito mais pequena, a ITA, e mostrou que na TAP não foi isso que sucedeu. Ainda assim, o que foi feito em Itália, com menos peso em termos proporcionais de investimento dos contribuintes, não deixa de haver um hub em Itália. Ou seja, isso não se perdeu. Porquê é que essa solução não podia ser feita na TAP? Bom, quem diz que não se perdeu é o André, porque reparem. Os italianos? Claro, não é? Têm que acreditar no que fizeram. Como o Sr. Ministro também acredita no que está a fazer. Não, mas é que, entretanto, já temos resultados das negociações, tanto nós como eles. Já não estamos a falar daquilo dos nossos desejos, sobre o que é que... Normalmente, uma das críticas que se faz é o Governo tinha uma alternativa. A alternativa era deixar a empresa cair e abrir outro lado, como se essa fosse uma boa alternativa sem custos. O que não é verdade, nós sabemos. Custos de quê sempre? Não, custos gigantescos para ter uma empresa pequenina. Vamos ver o caso da Alitalia. A opção do governo italiano foi deixar a Alitalia falir. Já lá tinha metido 1.000 milhões de euros. Certo. E decidiram abrir uma nova, a ITA. O que é que a Comissão Europeia impôs ou permitiu? Dependendo do ponto de vista. Permitiu que a nova empresa ficasse apenas com 52 aviões e tivesse que abdicar, e é por isso que a propósito do hub eu digo não sei, vamos ver, tiveram que abdicar de 57% dos slots que tinham no aeroporto de Roma ao seu hub. Nós perdemos 5%. Não deixa de ter ligações internacionais não, intercontinentais. Agora vamos ver como é que vai resultar. Eles ficaram só com 7 wide bodies. Qual é o problema? Este modelo de negócio, o hub and spoke, exige uma dimensão ótima. Porque para funcionar tem que ter alguma escala. Nós vamos buscar muitos passageiros, milhões de passageiros, no caso da TAP, ao Brasil, à África, aos Estados Unidos, e depois temos que ter mais uma frota cá, de tipologia diferente, para os distribuir na Europa. E, portanto, é preciso uma dimensão. Nós sabíamos que nós não podíamos nunca passar uma determinada barreira. Nós não podíamos correr o risco de ficar com uma TAPzinha, como os italianos ficaram com uma Alitalizinha. E deixem-me só, perdoem-me de dizer-vos isto, para não ficar a ideia de que não custa dinheiro. Os italianos perderam 1.000 milhões de euros na Alitalia, que injetaram na Alitalia, e a Alitalia fechou. Não é? Portanto, aqueles 1.000 milhões de euros foram ao ar e a Comissão Europeia não permite que a nova ITA pague esses 1.000 milhões que já ficaram numa empresa que fechou. Para além do que os italianos ainda vão ter que meter nesta Alitalizinha 1.300 milhões de euros. Então vamos às comparações. Em termos absolutos e em termos relativos, o Estado português exige mais aos seus contribuintes que o Estado italiano, mesmo nessas contas. Em termos absolutos e em termos relativos, porque a economia italiana é muito superior à nossa e, portanto,
o impacto... É uma das peso das maiores economias da União Europeia. Da União Europeia e até do mundo, não é? Fazem parte do G8. Faz do G8. Portanto, o nível de investimento público, despesa pública, que os contribuintes italianos são chamados a fazer, mesmo assumindo essa perda de cerca de 1.300 milhões na Alitalia... Mais de 1.000 que já perderam na Alitalia. Portanto, são 2.300 milhões de euros. Custou a brincadeira. Não é brincadeira. Porque é uma empresazinha, vamos ser sérios. Em termos relativos, pediram menos esforço aos contribuintes italianos que o Sr. Ministro está a pedir e pediu aos portugueses. Certo. Roma diz-nos, a TAP não é um fim em si mesmo. Tem um objetivo. O hub, o país, a economia, o turismo. Seguramente os italianos fizeram essas contas e consideraram que uma empresa com este tamanho, com a concorrência de outras empresas, permite garantir o hub e a força de Itália no turismo, que aliás é dos países com mais peso turístico. Que se saiba, não estão à espera de uma quebra do peso do turismo ou das visitas de Itália de outros países, de outros continentes, estamos a falar do hub, por ter uma Alitalia mais pequena. No final do dia, o governo italiano consegue, com menos dinheiro, manter o que o Sr. Ministro quer manter, que é o hub em Roma e o peso da economia italiana. Veremos. Não. Vou responder e vou confrontar os meus argumentos com os seus. Em primeiro lugar, eu não sou daqueles portugueses que parte do princípio que os outros países fazem sempre melhores de nós. Portanto, o facto de Itália fazer diferente diz-me pouco, não quero ser arrogante, mas quer dizer, quando tomamos umas decisões, acreditamos na capacidade de Portugal fazer melhor que os outros e já agora nós temos a perfeita convicção que fizemos melhor que os italianos. Ou decidimos melhor que os italianos, embora os italianos tenham a sua realidade concreta e própria. Sim, e que é diferente da nossa. O italiano também prevê que a ITA chega a uma dimensão próxima da Itália em poucos anos. Mas não, pronto, quer dizer, tudo bem. Mas é diferente da nossa. E porquê que é diferente da nossa? Em primeiro lugar, isso da importância relativa, também, a TAP também tem muito mais importância para a economia portuguesa do que a Itália tinha para a economia italiana. Portanto, isto tem sempre dois lados, esta discussão. Mas a questão tem a ver também com a própria geografia do país. A Itália não tem a mesma capacidade de aproveitar a sua localização geográfica como hub, até porque tem ali hubs muito poderosos próximos de Itália, como nomeadamente o de Zurique e o de Frankfurt, que também está mais ali uma próximo. razão para... E, portanto, não, são diferentes. O que eu quero dizer é que são razões diferentes. E que aquilo que a Itália possa ter feito seria profundamente negativo a Portugal. Portugal, que padece de algumas desvantagens pela sua posição geográfica, nomeadamente no quadro europeu, ela também é uma vantagem a outro nível. É, nomeadamente, uma grande vantagem do ponto de vista da aviação. Isto é, a posição geográfica de Portugal dá a oportunidade a Portugal de aproveitar bem a estratégia hub and spoke. E é por isso que nós fizemos esta aposta de manter o hub em Lisboa. E o hub só se mantém com uma determinada dimensão. Nós sobre isso, quer dizer, não temos dúvidas e a maior parte dos especialistas de aviação não têm. Não é por acaso que a Comissão Europeia permite nós fazermos isto. E nós temos de ter atenção que a Comissão Europeia, a Direção-Geral da Concorrência, estamos a falar de um corpo de pessoal técnico altamente especializado e muito exigente. Eu diria até, arriscaria até a dizer, ideologicamente orientados. Com uma legislação muito apertada e exigente do ponto de vista da ajuda pública, como vocês sabem. Não trata o investimento público em empresas da mesma maneira que o privado. E foi no teste de mercado feito por este corpo muito exigente de técnicos em Bruxelas que se entendeu que este investimento fazia sentido e que salvar a TAP nestes termos fazia sentido. O que, obviamente, a nós também nos dá um grande conforto. Não é? Mas o que é que lhe garante que, depois da empresa ter sido cronicamente deficitária durante anos, depois deste plano de recuperação, teremos uma empresa que será lucrativa por muitos anos? Essa é uma Isto não volta a acontecer. É uma inquietação justa e é uma interrogação correta. Eu diria, primeiro, duas coisas diferentes. A empresa, apesar de cronicamente deficitária, nunca deixou de ser um ativo muito importante para a restante economia. Mais uma vez, repito, este é sempre um ponto que afasta muito, que nos afasta, ou que nos afasta, não estou a dizer nós e vocês, mas... tenha perdas... Reparem, essas perdas nunca se repercutiram nos últimos 20 anos no
como gostam de chamar, nos contribuintes. Eu prefiro chamar portugueses, mas tudo bem. Nos contribuintes. Nunca se teve esse reflexo, mas os ganhos concretos para... sim, mas era sendo pago pelo negócio da TAP. As dívidas da TAP nos últimos 20 anos iam sendo pagas pelos negócios, pelos resultados da TAP. Atenção. O mercado acreditava na TAP como acreditava na Farfetch. Acho que era um bocadinho diferente. Vamos ver. Não, era um bocadinho diferente até agora. Vamos ver. Porque não não conseguiu meter dinheiro... Vamos ver. Os privados que tivemos na TAP no passado recente António Costa. E é muito crítico deles. Vamos ver o os que privados na Farfetch são muitos. Temos todos a esperança. E bons e grandes. Temos todos a esperança que os nossos unicórnios consigam gerar... Eu que me ia dizer que não gostava de unicórnios. Não, não, claro que gosto. Tenho a esperança, mas obviamente quero que eles um dia comecem a dar lucro, não é? E os investidores também. Porque isto é fundamental. São investidores privados e somos nós. É por isso que eu queria trazer a TAP para aqui, a propósito dos 20 anos antes desta intervenção. Agora, o que aconteceu é que, de facto, nós tivemos uma crise brutal que deitou abaixo o setor da aviação no mundo. E a TAP, é verdade, tinha problemas anteriores à pandemia. E é por isso... E foi porque não foi logo, por causa disso, aos apoios Covid. Porque é que não fomos só aos apoios Covid? Porque o problema da TAP dividia-se em duas partes. Uma parte comercial, que já era anterior ao Covid, parte económica, vá lá, da empresa, financeira, e uma parte provocada pela pandemia. Por isso é que esta ajuda pública dos 3.2 tem esta repartição. Uma parte motivada por razões da pandemia, uma parte motivada por problemas históricos. Históricos, estruturais, correto. Nós fazíamos a leitura, uma leitura que, obviamente, legitimamente disputada, e isso é a grande mais-valia de nós vivermos em democracia e podermos disputar e nós próprios pensarmos muitas vezes naquilo que estamos a fazer, ouvindo com respeito. Eu acho que o livro podia ser melhor, mas eu ouço com respeito as críticas que são feitas e nós pensamos sempre se eles fazem sentido e se põem em causa ou diminuem a importância da decisão que nós tomamos. Isso é sempre importante. No entanto, a avaliação que nós vamos continuando a fazer é de que o mal para a economia, do ponto de vista macroeconómico, mas do ponto de vista também micro para as empresas, seria muito significativo, muito mais do que aquilo que está a ser pedido aos portugueses. Eu acho que me perdi aí em qualquer pergunta que tinha deixado, mas se quiser, se eu deixar alguma a meio... O que é que nos garante que para a frente não vamos voltar a esta situação? Desculpe, porque esta é uma questão importante. O plano de reestruturação é um plano muito exigente. Isto é, aquilo que nós estamos a fazer na TAP nunca foi feito antes. A TAP já passou por processos destes, por processos de reestruturação, mas nunca com a dimensão do que aquilo que estamos a fazer. Estamos a falar de uma empresa que perdeu 2.900 trabalhadores desde que eu assumi funções, o que é muito duro para nós e para um político como eu. Fizemos cortes salariais também sem precedentes. Estamos a falar de um corte salarial de 25%, que chega até a 50% aos pilotos. Nós estamos a falar de uma reestruturação profunda, dura, mas que achamos que pode colocar, achamos a BCG, que trabalhou connosco neste plano, a Comissão Europeia, nós também, e a gestão da TAP, que colocará a TAP num patamar de viabilidade. E qual é que é a maior prova disso? É os interessados que a TAP tem. Eu não vos quero nomear, mas posso vos dizer em termos genéricos, o que ainda não disse, porque acho importante para se perceber, são 3 fundos e 3 grupos de aviação. Queremos exatamente detalhar isso, mas o André colocava uma pergunta importante e o Sr. Ministro dizia esse caminho é muito importante. Como é que nós vamos, e que o plano é muito exigente, como é que nós sabemos que o plano é exigente? Isto é, como é que nós, portugueses, vamos poder escrutinar o que vai ser, desde logo, independentemente de ser ministro ou não ser ministro, ou desta administração da TAP continuar ou ser alterada? Isto é, nos próximos 3 a 5 anos, a TAP vai passar este processo de reestruturação. Que garantias é que nos pode dar de processo? Que processo é que quer implementar para que, com regularidade, os portugueses possam saber se o plano está a ser cumprido ou não? E de alguma forma até
se me permite a expressão, condicionar o seu sucessor, se houver um sucessor, aqui nesta pasta ou noutra que tenha a TAP ou nas finanças? Primeiro, esta ideia de escrutínio é muito importante. E eu queria aqui lembrar, para que me façam justiça, que eu fui provavelmente o único político português que quis que o plano de reestruturação fosse ao Parlamento. Certo. Ninguém quis, nem no meu governo, certo, nem na oposição. Quando tiveram a oportunidade, sim, aquilo é mau para o país, traga cá e vamos discutir, e nós próprios, mesmo não estando no governo, vamos dizer o que achamos e vamos ser consequentes com isso, com um voto. Mas o Sr. Ministro não queria, de alguma maneira, também que passar a responsabilidade que é sua e do governo para a oposição? A responsabilidade seria sempre minha, porque eu ia defender a aprovação do plano de reestruturação. Mas sim, queria que todos os políticos portugueses se comprometessem também. Dizer, para aliviar a responsabilidade. Não. Para que todos responsabilizassem. Porque eu já estava responsabilizado por um trabalho que tinha feito, por uma opção que tinha tomado. Ninguém quis, é certo. Não, ninguém quis. Fugiram com o rabo à seringa, como diz o povo português. Incluindo o Primeiro-Ministro António Costa. Não, porque o Primeiro-Ministro António Costa assumiu a responsabilidade pelo caminho que foi escolhido. Certo. António Costa, Primeiro-Ministro, e eu já tínhamos as responsabilidades assumidas. Certo. Os outros não quiseram assumir. O líder do PSD não quis assumir. E agora queixa-se muito, mas teve a oportunidade, não porque o Governo não quis, mas teve a oportunidade, pelo menos, de dizer: o Sr. Ministro das Infraestruturas tem razão, eu quero que venha cá, porque eu quero chumbar isso, isso é mau para o país. Não disse. E esse era um primeiro momento que permitiria um grande debate no Parlamento sobre o plano de reestruturação. Segundo, ao contrário do que algumas pessoas disseram, e alguns analistas, de que o plano não é conhecido e é secreto, o plano de reestruturação da TAP teve sob discussão pública cerca de um mês, pela Comissão Europeia. Só para interessados? Só para interessados não, peço desculpa, aberto a toda a gente. António, aberto a toda a gente. Eu acho que os jornalistas portugueses, com todo o respeito, quem sou eu agora para dar palpites sobre o trabalho dos outros, mas como me dão... somos alvo de escrutínio como qualquer... Como me dão palpites sobre o meu trabalho todos os dias. Sim, eu li um importante jornalista, num importante órgão de comunicação social, imprensa escrita, que escreveu um artigo em que o seu artigo basicamente era uma grande crítica sobre o secretismo. E eu tive a oportunidade depois de lhe dizer, pessoalmente, que o plano de reestruturação teve sob debate público e é acessível a toda a gente. Eu não sei quem é que... Em Bruxelas. Foi antes. Em Bruxelas, como? Foi antes, não é? Antes da aprovação. Esteve em debate público antes da aprovação e também, muito bem, e os interessados comentaram. Foram e isso mais de 30, à investigação mais de 30, Hugo, mais de 30 comentários que a Comissão Europeia recebeu, olha, para perceber que estava aberta a toda a gente, recebeu da Associação Comercial do Porto, muito crítica, recebeu da Euroatlântico Portuguesa, e portuguesa acho que recebeu mais um ou dois. Depois o resto foram entidades estrangeiras, mas houve portugueses que participaram. A partir daqui, era a questão que o António Costa estava a colocar, eu só queria arrumar esta ideia de que nunca houve nenhuma tentação de esconder, de não ir a debate e de que o plano esteja escondido. Portanto, agora ao futuro. Eu acho que nós temos instrumentos muito claros no nosso sistema político para fazer esse escrutínio. E eu até agora o Parlamento foi dissolvido, mas até agora fui muitas vezes ao Parlamento chamado pelos partidos da oposição para prestar contas sobre o que estávamos a fazer na TAP. E isso espero que continue, seja comigo, com outro ministro, com outro partido, a governar, que o Parlamento continue a acompanhar o trabalho que está a ser feito na TAP. Quando o António dizia condicionar a gestão, aí eu que sou socialista, aqui desta entrevista, não sei o André, mas conheço muito bem o António Costa, somos amigos, aliás, não pensamos exatamente o mesmo sobre a política económica. Isso também é mais ou menos público, tem mal nenhum, nem por isso deixarmos de ser amigos e conversar de forma elevada e fundamentada. Nossa entrevista não é sobre isso. Não, mas isto para dizer, e porque nunca é, eu sei que nunca é sobre vocês, é sempre sobre o entrevistado, já estou habituado. Mas isto para dizer, o que é que eu ia dizer, não me quero perder, nem estamos a fazer depois perder tempo na edição. Mas dizia eu é que sou socialista aqui, mas sobre andarmos a condicionar a gestão, isso é que eu já acho mal. Porque eu sou um socialista que acha que as empresas públicas devem ter uma intervenção e uma operação que tenha um elevado grau de autonomia em relação ao seu próprio acionista, como acontece
com as empresas privadas, que têm o seu acionista, que vai, obviamente, monitorizando a estratégia e a própria gestão e os resultados, mas deixa a gestão fazer o seu trabalho. Eu gostava de lembrar que o Sr. Ministro despediu o anterior CEO em público numa televisão. Eu despedi-o? Sim, anunciou publicamente que ele não continuaria antes de falar com o próprio. Mas a entrevista não é de passado, não. É do futuro. Mas eu quero dizer alguma coisa sobre isso. António Costa, que está numa empresa e, ao contrário de muitos que falam sobre a TAP e sobre empresas e são muito importantes académicos e investigadores, não sabem o que é uma empresa. O António Costa sabe o que é uma empresa. E a pergunta, desculpe que eu agora... Eu não queria... exatamente. Era só para clarificar esse ponto. Era só para clarificar esse ponto. Um CEO Por isso é que eu estava a dizer que sabe o que é uma empresa. O que aconteceu foi que o acionista privado não tinha capacidade nem vontade. Isso sabemos, mas não, o Sr. Ministro despediu um CEO em público. Vamos lá ver uma que coisa. não joga muito bem com essa independência da política. Eu não despedi o CEO da TAP, nomeado pelo acionista que deixa de ser acionista da TAP, obviamente que deixa de ser CEO de uma empresa. Isso é evidente. Eu não queria desviar do ponto que estava a responder. Mas só para ficar claro que estávamos a falar... Eu acho que a partir... O CEO da TAP sabia que não ia continuar. A partir do momento em que há este acordo, e que há compromissos, é a expressão utilizada pela Comissão Europeia, exigências que se colocam à TAP a vários níveis, nós sabemos o que o Sr. Ministro nos anunciou. Nós sabemos o que o press release da Comissão Europeia disse sobre esses compromissos. Mas ninguém viu o acordo final, global, assinado. Esse acordo vai ser possível de consultar ou não? Eu julgo que sim, vai. Não há nenhuma razão para que não seja. Isso para nós é Entendo, claro. por exemplo, Não tenho... que seria útil... A única coisa que nós... Se é que há, eu estou a falar em termos abstratos, sim. As únicas coisas que nós não podemos mostrar são aquelas que a lei nos impedir. Nada mais. Isso pode ter costas largas, não é? Não, eu sei disso, mas é que do meu ponto de vista, tudo aquilo que envolve participação do Estado deve ser público. As coisas que às vezes não são, e é por isso que quando o António Costa diz costas largas, porque pode haver alguma discricionalidade, que nós devemos sempre reduzir ao mínimo possível, é quando há segredo comercial, que obviamente nós temos, a TAP é uma empresa que opera num mercado altamente competitivo e não pode estar em desvantagem face aos seus concorrentes, nomeadamente em termos de informação conhecida, mas eu acho que nós devemos garantir que o resultado da negociação com a Comissão Europeia seja conhecido na íntegra, como está no texto legal aprovado pela Comissão Europeia. No entanto, escrutinar exatamente o cumprimento das metas. Mas no entanto, as medidas são aquelas que foram publicitadas. Ver, por exemplo, seria útil, por exemplo, a presença da administração, da atual CEO da TAP, no Parlamento, por exemplo, de 6 em 6 meses, para fazer uma prestação de contas sistematizada aos deputados e, nesse sentido, ao país, do grau de cumprimento do plano? Eu acho que eu não vejo mal nenhum nisso. Acho que podia ser muito interessante. Que não necessitemos provavelmente de comissões de inquérito para chamar os CEOs e chamar... depois de muitos anos e durante o período não se escrutinou e depois tem que... Eu acho isso bem. O volume de investimento que se fez na TAP justifica que esse escrutínio seja feito. E nós temos uma CEO excelente. Já várias pessoas têm tido a oportunidade de a conhecer no país e têm, de mais variados quadrantes políticos, têm ficado muito satisfeitos e contentes com a Cristina. Eu posso-vos dizer que a comissária também está muito contente com a CEO, a comissária europeia, Vestager, muito contente também e bem impressionada com a comissária, com a Acha que isso foi CEO que nós importante temos. para este desfecho? Acho que sim, acho que nós pela primeira vez na TAP fizemos um processo de recrutamento como qualquer empresa, como qualquer grande empresa faz. E nomeadamente num setor onde há poucos gestores especializados, é um clube, é um universo muito reduzido no mundo, e por isso nós precisávamos ter alguém que fosse do negócio, que soubesse. Sim, é uma vitória sua. Quem diria que o ministro mais à esquerda deste governo recorreria a uma empresa de search para contratar um CEO internacional? Sabe porquê? Porque eu tenho consciência de que para defender uma empresa pública nós temos de ter grandes gestores à frente delas, e vocês façam a justiça de ver o mesmo na CP. Nós quisemos ter um gestor altamente qualificado, que sabia do negócio, porque para mim, para alguém que defende que o Estado pode ter um papel importante na economia,
e que não pode se dar ao luxo, antes pelo contrário, de ter gestores sem preparação. Eu sou Eles saem daqueles, muito caros, como saem caros do ponto de vista salarial. Não, Mas não, quando não, são maus, os maus saem muito caros. Saem baratos, provavelmente, do ponto de vista salarial, mas muito caros para o contribuinte. A tradição de nós termos comissários políticos à frente de empresas públicas, para mim, é incompreensível e inaceitável. Então está muito satisfeito com a escolha? Estou. Felizmente, estou muito satisfeito e nós estamos a ter sucesso já, não é? Porque o plano de reestruturação já está a ser implementado há um ano. A verdade é que nós estamos a superar positivamente as metas do plano já hoje. Já vamos também aos resultados. Fala-se pouco de Manuel Beja, o Sherman, que foi escolhido por si, exatamente uma escolha, digamos, como representante do acionista. Nunca deu verdadeiramente grandes detalhes sobre a escolha. Porquê este perfil e porquê este profissional em concreto? Primeiro porque conheço e sei das capacidades, não estamos a falar mais uma vez de nenhum político, estamos a falar de um homem do meio empresarial, teve muitos anos na Nova Base, teve como CEO da Nova Base no Brasil, tenho uma grande experiência empresarial e depois tinha um conjunto de características de formação, de qualificação ao nível dos recursos humanos, do marketing, das novas tecnologias, que para nós eram muito importantes e para mim eram muito importantes ter na TAP. Obviamente que o Sherman não é CEO e, portanto... Tem tido uma posição mais low profile. Tem uma posição institucional de Sherman, tem tido um papel muito importante na acompanhar todo o processo em que estamos envolvidos na TAP, de ligação ligação institucional muito importante, não só a nós, mas a vários stakeholders, e portanto tem feito um trabalho que eu acho muito importante também, mas obviamente que a gestão da empresa está ao cargo da Cristina e da sua equipa. Que entretanto, ao fim de poucos meses, ficou reduzida porque... Já não, porque entretanto temos um CFO fabuloso. Sim, foi substituído, mas o CFO, o administrador financeiro, saiu, ficou um interino, pelo menos anunciado com caráter interino, Gonçalo Monteiro Pires, é para continuar como CFO? Eu gostava e gostava muito que o Gonçalo Pires continuasse. Se querem, é uma decisão que tem que ser tomada. O CFO em qualquer empresa pública é da responsabilidade do Ministério das Finanças e, portanto, eu não posso falar pelo Ministério das Finanças, embora o Gonçalo Pires tenha-se revelado de uma extrema importância, de uma capacidade, de uma energia, de um dinamismo, de uma inteligência muito viva que nos tem ajudado muito neste período e, portanto, estou a fazer campanha pública por ele, porque eu não sei sequer se ele aceita continuar e se as finanças querem, mas é o meu desejo, isso não quero esconder. Vamos então ao detalhe dos remédios, enfim, aos compromissos, como se gosta de os remedies, e depois nós traduzimos sempre à letra e nunca fica tão bem como fica no mas caso... Mas são remédios, porque também dispensávamos, não é? Se pudesse, dispensávamos. Nós também dispensamos remédios. É como aquela coisa do entregar resultados. É do entregar resultados, do delivery. Há expressões traduzidas nunca fica tão bem. Dispensava estes compromissos, não é? Nós também todos dispensamos remédios quando... Só tomamos remédios quando... Eu não arriscava isso em relação a todos os compromissos. Não vou dizer quais são os compromissos que eu gosto de ter. Que eu gosto de ter... Alguns mais úteis do que outros. Alguns dão jeito. São 18 slots, ou 9 pares de aterragem e descolagem. É verdade. Exato. O que eu lhe ia perguntar, eram 6 a proposta inicial, pares, 6 pares, portanto 12. Custou-lhe ter que ceder mais estes 3? Não, claro que que impacto é que isso tem? Claro que custou, porque para nós a TAP não cedia nenhum. Isto é, a TAP só cederia aqueles que entendesse, porque às vezes isso acontece, a TAP já cedeu alguns lotes ao longo destes anos, de faixas horárias que entende não têm interesse comercial. E para nós não seria problema nenhum perdermos 8 slots se fossem escolhidos pela TAP. Sim. Não vão ser e por isso nós sabemos que alguns serão faixas... Quantos é que são escolhidos
pela Comissão Europeia? São os 18. Vai ser com a TAP, porque a TAP conhece o negócio, mas a Comissão Europeia quer E esse é o slots ponto. com Quais interesse são os comercial. horários? Quais são as faixas horárias? Isto não está definido. São distribuídos ao longo do dia. O que era importante, nós não queríamos que eles estivessem concentrados de manhã, porque aí seria um problema. De forma equitativa? Não consigo dizer, mas eles são distribuídos ao longo do dia, o que para nós é muito importante. Mas quantos slots é que a Comissão Europeia chegou a... Isso não vou revelar, não acho que seja importante. Eram bem mais do que estes. E por isso é que nós temos a sensação com que nós ficamos no fim foi uma sensação de vitória. Portanto, isto é, nós perdemos mais do que aqueles que gostaríamos de perder. Na prática, nós não gostaríamos de perder nenhum, mas perdemos menos do que aqueles que a Comissão Europeia queria inicialmente que nós têssemos. E há aqui um ponto importante, a propósito da concorrência. Porque, e nós estamos a sofrer um outro problema que não tem a ver com a TAP nem com as companhias aéreas low cost que operam em Portugal, que nós queremos, atenção, e é muito importante deixar isto muito claro, para nós e para o Ministério das Infraestruturas que tutela a aviação, é muito importante que muitas outras companhias aéreas operem e se expandam em Portugal. O que acontece com o aeroporto de Lisboa, infelizmente, é que nós temos um aeroporto que tem a sua capacidade saturada. Aquilo que eu desejaria, enquanto Ministro da República e português, era que, por exemplo, uma Ryanair, uma EasyJet ou outra companhia aérea qualquer pudesse alargar a sua operação em Portugal, sem isso ter que ser feito à custa da redução da TAP, porque a TAP faz um negócio, esse é também um debate muito importante, que a TAP faz um negócio e uma operação que é diferente das low cost. Claro. E, portanto, se nós tivéssemos um aeroporto, a capacidade aeroportuária da região de Lisboa maior, expandida, este problema não existia porque, obviamente, as companhias aéreas que querem mais slots no aeroporto de Lisboa podiam ter esse adicional de slots sem ser à custa da TAP. E isso é a parte que mais me dói, que é nós estarmos a disputar slots num aeroporto que infelizmente não tem mais slots, quando Portugal poderia ter já resolvido essa falta, insuficiência de capacidade aeroportuária e, portanto, todas as companhias podiam estar a crescer sem estar a canibalizar umas às outras. Já tem data de resposta às alternativas que há no novo aeroporto? Não, porque neste momento nós estamos ainda no concurso para se escolher a empresa que vai fazer a avaliação ambiental estratégica. E depois, feita a avaliação ambiental estratégica, esperemos, mais uma vez, é um ponto onde eu, que sou mais ou menos conhecidas as minhas ideias sobre alianças, eu acho que em muitas matérias os dois maiores partidos têm que se entender. E se há exemplo, e o Presidente da República, em bom tempo, elencou como duas matérias onde devia haver consenso e manifestação de posição durante a campanha, era o aeroporto e a TAP, não tenho dúvidas nenhumas que quando nós terminarmos este processo de avaliação ambiental estratégica, que tem mesmo que ser o último, e para ser o último, o PS e o PSD têm que conseguir sentar, consensualizar e firmar um acordo sobre localização. O Bloco de Esquerda e com o PCP. Eu acho que o acordo, quanto mais transversal puder ser, melhor. Agora, nós sabemos, a não ser que as coisas mudem muito nos próximos anos, que o PS e o PSD têm mais de 70% do eleitorado, pelo menos ainda têm, e, portanto, é inevitável que um consenso sobre uma matéria que se prolongará para lá de vários governos, tenha que ter um acordo muito forte entre os dois maiores partidos. Não é possível fazer essa avaliação ambiental estratégica em menos tempo? Não, quer dizer, para ser uma avaliação ambiental estratégica séria, não é possível. Nós podíamos abdicar dela, mas nós só a estamos a fazer porque o PSD exigiu. Há pouco referiu a Ryanair e eu queria lhe perguntar, enfim, já falou aqui em Vitória, significa que esta decisão da Comissão Europeia é uma derrota para a Ryanair? Não. A Ryanair é uma empresa importante a operar no nosso país e nós queremos que a Ryanair continue a crescer em Portugal. E a Ryanair, aliás, o que tem exigido obviamente que neste contexto em que um aeroporto demora, querem slots, ponto final. Mas a verdade, o que a Ryanair tem exigido é um novo aeroporto. No caso, tem sido o aeroporto de Montijo, tem sido exigido por eles. A única coisa que eu posso dizer sobre isso, ainda para mais agora que vamos fazer a avaliação ambiental estratégica, é que sou agnóstico e, portanto, o que quero é a expansão da capacidade aeroportuária nacional.
E dessa forma era a melhor forma de resolver a necessidade que a Ryanair tem de crescer. Porque, mais uma vez, a Ryanair, como a EasyJet, como a Transavia, como a Wizz Air, como todas as companhias low cost, o seu modelo de negócio é o ponto a ponto. Sim. Como dizem na aviação, point to point. E no nosso, hub and spoke. Eu tenho mais dificuldade em traduzir para português o hub and spoke. Mas o ponto a ponto é fácil de perceber. A maior parte, o que estas companhias fazem é cidade a cidade e fazem isso quase exclusivamente dentro do espaço europeu. Não fazem voos intercontinentais, embora já tenham várias tentado e recuado. E, portanto, as viagens de longa distância que exigem acordos entre países e, portanto, isso torna mais difícil que não sejam feitos por companhias de bandeira, e é uma das razões para que o modelo intercontinental esteja nas companhias de bandeira. Esse é um modelo de negócio que só faz a TAP em Portugal. Quem vai ao Brasil, à África, aos Estados Unidos é a TAP. E, por isso, as duas são importantes. A Ryanair é importante no quadro, a Ryanair e a EasyJet são muito importantes no quadro europeu, trazer turistas, fazer viagens a um preço que nós não conseguiremos nunca fazer, mas depois a necessidade de ligar Portugal e a Europa ao resto do mundo só podem fazer as companhias chamadas de bandeira. Nós ao Atlântico Sul, depois a Lufthansa, a Air France, a Ásia, a América do Norte, nós fazemos a África, fazemos a maior economia da América do Sul, fazemos também os Estados Unidos, como sabem, a TAP estava a crescer bastante nos Estados Unidos, e portanto são modelos de negócio diferentes. E ao contrário do que muita gente pensa, elas não concorrem. Nós, o negócio de viagem... Concorrem no sentido em que há pouca disponibilidade, nomeadamente de slots, nomeadamente em Lisboa. Não, e isso é aquilo que me dói enquanto político, porque eu sei que resolvíamos isso com maior capacidade aeroportuária em Lisboa. Quanto é que a Ryanair e as outras companhias aéreas recebem do Estado português? Leia-se câmaras, turismo, governos regionais, para fazer os voos que fazem. Porque também é justo dizê-lo, a TAP vai ter esta subsidiação de todos os portugueses. Essas companhias também têm subsidiação. Os números são soltos e são públicos. O Sr. Ministro sabe, consegue dizer-nos o número? Eu gostava, mas não sei. Mas já os pediu. Sei uma coisa. Não tem, para sermos sérios também e honestos, não tem... não tem a dimensão, obviamente, não tem dos valores da TAP. Não tem comparação. Obviamente. Aquilo que nós estamos a fazer na TAP é um investimento de uma dimensão que não tem precedentes. Todos nós sabemos. Os apoios, claro, também sei, porque também sou contribuinte e pago impostos, tal como toda a minha família. Temos visibilidade sobre os outros. Quer dizer, embora nenhum de nós esteja a pagar mais impostos neste momento por causa disso. E a TAP também vai dar muitas receitas recursos para outros. vocês vão me perguntar sobre isso, não é? Sobre o tal custo-oportunidade. Não é uma pergunta encomendada, é só porque os liberais usam muito esse argumento. Não são os liberais, é quem vai ao... É uma questão válida. Eu quero poder fazer esse debate convosco, juro. São os portugueses que estão em lista de espera e queriam ter melhor serviço de saúde. São as crianças que na escola e não têm computadores e não têm Zoom. Eu conheço-te. São todos esses. Eu conheço-te e se há coisa que tu não és, é populista. Mas isto é verdade. Fazes tu esse exercício. Todos os dias. Vamos a esse tema então. Nós deixamos agora um a meio. Não, vamos acabar o tema da Ryanair e dos fundos da Ryanair e de outras companhias. E depois vamos a esse, que esse também é muito entusiasmante, é apaixonante. O de gosto da oportunidade. Sobre a Ryanair, portanto, o que as empresas low cost recebem, e a TAP também, mas menos, alguns apoios de promoção de alguns destinos, para promover alguns destinos. E isso, obviamente, faz a diferença entre essas empresas abrirem ou não abrirem bases. Nós assistimos agora à Ryanair, isso foi público, a Ryanair abriu uma base no Funchal, fez um acordo de 3 milhões de euros, julgo eu, acho que não estou enganado, com o Instituto de Turismo, isso eu, na comunicação social. Portanto, estamos sempre a falar de ordens de valores reduzida desta dimensão, portanto, não seria justo colocar no mesmo paralelo, mas respondendo à questão, eles recebem, mas eu não sei quanto é. Já lá vamos ao custo oportunidade, não vamos deixar passar. Mas temos aqui outro tema. Os slots são um tema importante. Veremos nesta negociação, o Sr. Ministro já nos disse que é espalhado ao longo do dia. Há outro tema importante nesta, e se calhar que deveria ver com algum agrado, que é as vendas ou liquidações que o grupo tem que fazer de empresas fora do universo digamos, da aviação, provavelmente do negócio puro da aviação. O que eu gostava de lhe perguntar, não é o que já lhe perguntaram nas últimas 24 horas, porque isso já respondeu, nomeadamente na conferência de imprensa, mas é se já encetaram contactos do Estado português, para públicas, finanças, ou através de
assessor financeiro, contactos para avançar com o processo. Por exemplo, o da VEM no Brasil é um processo que, do que se sabe, acabará na liquidação e não na venda, porque aparentemente não apareceram ainda interessados, ou pelo menos interessados, disponíveis a pagar o que o Estado português quer, o que a TAP quer, para ser mais rigoroso. Com exceção da Catering Por, no que diz respeito às outras duas, os trabalhos já estão a ser feitos por razões diferentes. Certo. No caso da ME Brasil, esse processo já vem há muito tempo e ainda esta gestão da TAP esteve ainda recentemente, aliás, no Brasil, CEO, o CFO, para procurar alternativas no Brasil para a ME Brasil, mas tem sido muito difícil. Muito difícil, a situação da ME Brasil é terrível, as contingências são brutais, e por isso é muito difícil conseguir encontrar interessados. Nós continuamos com essa... Quanto é que vai custar a liquidação? Continuamos com esse objetivo, mas é difícil. Portanto, alienar ou encerrar serão os destinos, ficar com ela mais tempo, isso é impensável para nós, embora, como diz o António Costa, em jeito de pergunta, vai custar dinheiro. Eu não quero estar a dizer o valor, se é público, máximo 110 milhões. Máximo 110 milhões de euros. Que são agora, São as contingências totais. de encerrar, mas a verdade é esta, é que Não encerrar, custará mais. se nós já tivéssemos tomado esta decisão há muito mais tempo, Tinham-se poupado uns milhões. mas centenas largas de milhões de euros que nós perdemos Ao na longo ME dos últimos Brasil. 20 anos, Podemos provavelmente. 800 milhões? 800, 900 Porquê é que milhões. isso nunca foi Não me tomado podem assim? perguntar a mim. Eu peço desculpa. 800 Gostava milhões. muito. Já viu o que ajudava no processo até Não me digam, agora da reestruturação não me digam da a TAP, mim não é? isso. Não me digam a mim isso. Até para a própria, até para a TAP, para o grupo TAP, para a situação em que a empresa estava, porque quem é que andou a financiar isto? Foi a TAP SA. Claro. Em dividendos, nomeadamente. Foi a TAP SA. Não, a TAP SA a emprestar, corrijo-me se tiver alguma coisa errada. A TAP SA a emprestar à TAP SGPS. Sim. Portanto, por isso é que quando nós fomos a Há umas Bruxelas, diferenças de resultados. havia quem dissesse que nós podíamos separar as duas e levar a Bruxelas só a TAP SA, e Bruxelas não foi nessa cantiga. Claro. Porquê? Porque a TAP SGPS devia 800 milhões de euros à TAP SA. E, portanto, se a TAP SGPS falisse, a TAP SA entraria logo a seguir numa situação complicada. Estamos a falar de uma dívida da TAP SGPS por conta da ME Brasil, uma dívida de cerca de 800 milhões de euros à TAP SA. E a Ground Force está quase vendida? A Ground Force é diferente. Já não é o processo... Como a Ground Force entrou num processo de insolvência, ela está sobre a administração de insolvência e vai entrar agora num plano de recuperação. É assim, eu, do ponto de vista jurídico, não tenho receio de dizer asneiras. E há vários interessados. Pronto, eles são conhecidos, têm estado a fazer propostas, só que é um processo que não é gerido por nós, é um processo que é gerido pelos administradores de insolvência, Sim. mas há várias empresas que são interessadas, nós conhecemos-las. As mesmas que já estiveram interessadas no passado? Sim, em grande parte, não sei se entretanto apareceram mais, mas elas já eram conhecidas porque já estavam tanto com o Montepio como connosco. Mas não há um processo, quer dizer, já não domina o calendário deste processo, não é? Isto é, já não nos consegue dizer se é possível fazer nos próximos, seguramente até às eleições. Mas é nos próximos meses. É nos próximos meses, não há nenhuma razão para que seja mais do que isso. A Ground Force é uma empresa que é viável, não é? É uma empresa que teve o azar de ter esta pandemia e de ter um acionista sem capacidade financeira para socorrer a empresa. Vemos disto, a TAP teve um acionista que não tinha capacidade financeira, a Ground Force teve um acionista que não tinha capacidade financeira. António Costa, eu queria dizer uma coisa sobre isso, se me permites, porque este é um ponto sobre o qual o país tem que aprender para o futuro. Quando nós falamos sobre a TAP e a venda da TAP, e nos perguntam muito sobre essa questão, há uma coisa que para mim é muito clara. O que não pode acontecer nem com a Ground Force, nem com a TAP, é aquilo que aconteceu no passado. E perdoem-me, eu não queria transformar isso mas sou político, não é? Mas não posso deixar de dizer que uma coisa é ideologicamente se defender as privatizações. Isso é do âmbito do debate político. Lógico, mas também defende a privatização da... Já lá iremos também a essa pergunta, não é? Agora, o que a direita, o que o PSD fez com a TAP e com a Ground Force tem que ser ensinamento para nós no futuro. Uma coisa é quererem privatizar, outra coisa é quererem vender ao primeiro que aparece. Isso é um erro que nenhum empresário privado comete. Mesmo que se queira pôr a andar rápido a sua empresa.
E, bem, nós não podemos vender... Nós vendemos a TAP a um homem criativo, um grande empreendedor do setor da aviação, mas sem a capacidade financeira para capitalizar a empresa, como a TAP já precisava na altura que foi privatizada. Ou mesmo, bem, com o grande force ainda mais grave. Com o grande force ainda mais grave, eu tive a oportunidade de falar no Parlamento, quem a comprou acabou por nunca chegar a gastar dinheiro, ganhou dinheiro, sem nunca lá ter metido um cêntimo, e isso é uma coisa que a nós todos nos revolta, mas mais grave ainda é não ter oferecido as condições e a idoneidade necessária para que a empresa pudesse crescer e desenvolver. E, portanto, quando nós queremos vender uma participação, e é por isso que a TAP algum dia for vendida, a TAP tem que ser integrada num grupo que seja sólido, consistente, sério e que tenha capacidade financeira. E isto era uma coisa, António Costa, que eu gostava que a direita portuguesa mais liberal também, não estou a dizer liberal os que não estiveram, liberal o PSD é liberal da altura, agora não sei se é ou não, mas na altura era, é saberem vender bem a quem. E isso foi uma coisa que o governo anterior, por mais respeito que eu tenha por eles, e tenho, não fizeram. Vamos ao custo de oportunidade, mas que me trouxe novamente esse tema da privatização ou da possível privatização. Há uma perplexidade. O Sr. Ministro e este Governo pedem renacionalizar a companhia. Enfim, o contexto nós sabemos, não vale a pena voltar atrás. Pedem aos portugueses para pôr 3,2 mil milhões de euros na companhia e já nos estão a dizer que querem privatizar. Não teria sido mais útil fazê-lo logo e poupar-nos todos estes milhares de milhões? Vamos ver quanto é que conseguirão vender. E veremos se conseguirão vender. Vamos por partes. Vamos por partes. Para conseguirmos nós fazer este debate, não há nenhuma razão para haver perplexidade. Em primeiro lugar, quando a TAP é nacionalizada, a questão não foi nacionalizar a TAP. A questão foi, salvamos a TAP ou não? Certo. Porquê? Quando dizem assim, livramos o privado lá a meter dinheiro. Nós livramos o privado a meter dinheiro nenhum, até porque a empresa era dele, a empresa continuaria a ser dele, porque nós não fizemos nenhum processo de nacionalização no Parlamento, não aprovámos nenhum decreto de nacionalização coercivo contra o acionista privado. Não foi nada disso. O acionista privado não tinha nem um cêntimo para lá meter. E depois a questão que se colocava era, ok, então, e não foi só o nosso. O nosso não tinha, mas não foi só o nosso, né? Todas as capitalizações que foram feitas na Europa no quadro da pandemia foram feitas com ajuda pública. Aliás, se estiverem recordados, um dos maiores empreendedores do nosso globo, Warren Buffett, disse só um tolo é que mete dinheiro na aviação neste momento. Se estiverem recordados, foi logo na altura que estoura a pandemia. E, portanto, não havia privados a meter dinheiro, nem havia privados, muito menos, a comprar empresas que estavam numa situação, ainda mais na situação financeira. Mas privados a assumir risco com o Estado, com os Estados... Porque eram proprietários das empresas, claro, tinham capacidade financeira. Eram, claro, quer dizer, os acionistas da Lufthansa, os acionistas assumiram quer dizer, riscos da Air France KLM, não estamos a falar, infelizmente para nós, do acionista que a TAP tinha. Portanto, a questão que se colocava era, ou fecha, ou salvamos a TAP. A questão não era de propriedade. E é daí que vem, erradamente, a perplexidade. O nosso objetivo era salvar a TAP. O nosso maior objetivo. Depois vamos à questão da propriedade da empresa, que é importante do ponto de vista do negócio. Sim. Se faz sentido ou não esta empresa estar isolada, a não ser que o Estado português fosse comprar um grande grupo de aviação, e aí isso não é, obviamente, não faz sentido. Trata-se de discutir hoje se a TAP deve ou não ser integrada num grupo. E reparem, a questão... palavra, privatizada. Integrada, eu sei porque é que estou a dizer integrada, não é porque tenho medo da palavra, e eu não tenho medo das palavras, é porque há muita coisa que pode ser feita, e é por isso que eu não quero, que não se chama, que não é propriamente vender, e nós, a seu tempo, se nós ainda tivermos cá a responsabilidade, chegaremos a esse momento. Mas há uma coisa que eu também sei, porque nasci ao contrário de muitos liberais. Mais uma vez, peço desculpa por tantos recados que me ouço tanto. Não é para os liberais. Não tenho porque eu sou. Sabe porquê que tenho? Porque ao contrário... Mas parece que são os que incomodam mais. Porque ao contrário da maioria deles, dos que falam, pelo menos na televisão, eu sei que é uma empresa, eu nasci no meio de uma. Quer dizer, eu nasci no meio de várias até, não é de uma. E portanto eu sei o que é que são empresas, nasci no meio delas. E é por isso que eu estou sempre a recorrer a isto, porque eu sei do que falo quando falo de uma empresa, por vida própria. Não é porque estudei, eu também estudei economia, mas não é só porque estudei economia, é porque eu nasci no meio de empresas. Já o meu avô tinha uma e o meu pai tem várias. E eu também, não é? Já agora sou um pequeno acionista delas. E por isso, quando falo de empresas, sei mais do que muitos que falam em nome das empresas de empresários, mas nunca estiveram dentro de uma.
na vida deles. E, portanto, a questão da perplexidade. O que é que nós queríamos preservar para a economia portuguesa? Uma companhia aérea com a estratégia DUB, centrada em Portugal. E, portanto, essa questão não está dependente da propriedade da mesma. Nós sabíamos era que Não havia alternativa. se não fizéssemos intervenção, ela encerrava. A alternativa não era a empresa ser pública ou privada, era a empresa existir ou deixar de existir. Chegado a este ponto, ao ponto da reestruturação, o Sr. Ministro já disse, entende que ela tem que ser envolvida num grupo internacional. Há pouco dizia-nos que teve manifestações de interesse de 3 grupos privados do setor e 3 fundos. Qual é, na sua avaliação, o mais desejável para o futuro da TAP? Fundos ou grupos de aviação? Sem margem de dúvida nenhuma, empresas do setor da aviação. Eu desejo, que mesmo que nunca mais tenha responsabilidades nesta área, ou responsabilidades governativas, que qualquer futuro governo não entregue, que queira privatizar a TAP, não entregue a TAP a nenhum fundo ou a algum empresário sem capacidade financeira para ter uma empresa de aviação. Isso seria um desastre e a prazo seria a fragmentação da TAP ou o seu fim. Integrada num grupo de aviação, tem que ser com regras e com um preço social muito firme. Aliás, como o Estado francês e o Estado holandês garantiram, que é preservar sempre o hub em Portugal, a empresa portuguesa a operar em Portugal. Isso é fundamental. E nesse cenário admite que seja 100% privatizado? Não quero dizer mais nada sobre isso e mais uma vez a propósito de saber de empresas por uma razão muito simples. Uma das coisas que a Comissão Europeia erradamente faz com muitas empresas e felizmente por razões de negociação que nós travamos com muita dedicação e empenho, conseguimos que não fosse aplicada à TAP e usamos os argumentos empresariais e de mercado para convencer a Comissão Europeia, foi a de não impor uma data para qualquer, ou imposição de venda, ou de, como nós temos para a Ground Force, para a Catering Port ou para a ME Brasil. E que muita gente achava que iria ser também imposto à própria TAP. E não foi. E não foi porque o pior que se faz, do ponto de vista de uma relação negocial, é o potencial comprador saber que quem quer vender tem mesmo que vender. Isso desvaloriza o ativo. E, portanto, a discussão sobre uma venda ou não é uma questão que deve ser assumida politicamente e é assumida por nós. Nós achamos que a TAP deve se integrar num grupo de aviação. Isso já é alguma coisa. Mais do que isto, é fragilizar qualquer futura negociação da TAP. O Sr. Ministro sabe melhor do que nós, porque está a falar com esses grupos, que esses grupos, nomeadamente de aviação, os grupos industriais, querem ter o controle da gestão e querem ter a maioria do capital, se não mesmo 100% do capital. Vê possível que o Estado mantenha, por exemplo, um modelo de 50-50, neste caso, com o Nilman era um modelo ainda mais... Era 50-45, com 5% dos trabalhadores, mas depois a gestão dos privados, a gestão estratégica do Estado, uma grande confusão que também deu no que deu. Há relações... Não se iniba. Não, inibe-me. Não se iniba. Inibe-me, porque há relações societárias que eu acho que são más. 50-50 para o Estado e para o privado. Para o Estado, acho que elas devem ser claras. Nós aprovamos um plano de reestruturação, conseguimos a aprovação do plano de reestruturação ontem. Nós temos que implementar o plano de reestruturação. A maior parte dos grupos de aviação ainda estão impedidos de fazer aquisições. A Lufthansa não. A Lufthansa não, mas nós não queremos estar reduzidos. E a France KPLM também já está em vias de... Espero bem que também consigam, a breve prazo, porque nós não queremos ter só um interlocutor. Porque isso é que é mau. É que nós conseguimos adivinhar quais são os 3 grupos que mostraram interesse. Não é difícil, porque, como diz o setor para os pilotos... Esta discussão não é correta a ser feita da minha parte. Obviamente que eu sei bem qual é a diferença entre as 3. Sim, claro. E eu sei bem qual é o hub que mais concorre connosco. É o de Madrid, obviamente.
Não é portanto. Porquê? Que não é portanto. Portanto, pode dizer sempre, António Costa, peço desculpa. A conclusão A conclusão é que estará fora. Não está nenhuma fora. Porquê é que não está nenhuma fora? Não pode estar nenhuma fora, nós não excluímos ninguém, nem eu disse que eram essas três. Atenção. Não está nenhuma fora. Mas diz que não são? Consegue dizer que não Também são? não digo que não são. Certo. Não está nenhuma fora porque nós não queremos que seja nenhuma fora. Certo. Sim, mas... Quanto mais interessados nós tivermos a trabalhar e a relacionarem-se com a TAP, melhor para a TAP. Quanto mais disputada for a TAP, melhor para a TAP e para o país. E isso é muito importante. Se nós tivéssemos mais cuidado na forma como nós encontramos estas parcerias do que tivemos no passado, as nossas empresas públicas, que entretanto foram privatizadas, estavam melhor. É credível considerar que uma operação de privatização, a expressão é minha, Vocês desejam parcial- privatização. Não, O ECO quer? Não. O ECA é um meio de comunicação social, não se vai candidatar, não é um fundo, nem uma companhia aérea. Mas podiam arranjar maneira de privilegiar o acesso online, que isso vai ser um dia a realidade em todos os nossos aviões, só ao ECO. Não é? Quem sabe? Enquanto viajo na TAP para o Brasil, para os Estados Unidos Isso- e para a África, veja o ECO. Quem sabe? E as oportunidades de negócio nos Estados Vamos Unidos, ter que no falar com a Brasil, CEO do... comercial. Vamos Ou ter as que op- falar com a CEO ou as do- oportunidades da de TAP. negócio para os passageiros brasileiros e americanos. Por exemplo. Sabem que, deixem-me agora só dar-vos esta nota que é muito importante, nós temos apercebido disso, os passageiros americanos estão em número crescente, ainda não se percebe muito bem a dimensão do fenómeno, a fazerem estadias de um mês em Portugal enquanto trabalham à distância. Tem sido interessante, ainda não percebemos se isto tem pernas para crescer, mas é muito importante também para o nosso turismo. Isto é arrendamentos de alojamento local por um ano, por americanos, que trabalham, que estão a trabalhar à distância cá e estão cá um mês. Sim, Mas isto o é um Eco, parênteses. eu também tenho o Eco News, que podia saber esses... Pronto. Se Se tiverem capacidade. O que posso-vos dizer é o seguinte: a capitalização da TAP tornou a TAP muito mais valiosa, como vocês eu devem ia imaginar. perguntar. Aquela coisa do dinheiro perdido, Já não lá só vamos. Não só Mas, tem consequências já lá em toda a vamos. economia, como a TAP obviamente fica a valer mais. Já lá vamos, mas considera credível que uma operação, vamos pôr desta forma, de integração num grupo internacional possa ocorrer dentro do prazo do plano de reestruturação? Mais uma vez, eu não estou a assumir que nós queremos privatizar o que quer que seja. Não, integrar... Olha, temos de estar aqui a jogar com as palavras, mas um acordo com o share não é envolvimento numa... Não. num grupo, Efetivamente não é. Portanto, E por nós mais sempre parcerias que faça, e nós sempre ou tem parceria dissemos, de capital ou não tem. pronto. Não, Depois também não, pode ser maioria, sim, também não quero que se crie. Está a criar um Também não tabu, querio, nem, não tabu. quero, até porque nem tem nada a ver com a minha maneira de estar na política, e portanto, não quero estar agora aqui com jogos de palavras, embora haja privatizações, haja vendas, haja fusões. Pronto. Sim, claro, São sim, com certeza. Mas modelos entrar diferentes, capital, com certeza. são modelos Vai entrar diferentes, capital... são modelos diferentes que permitem a que o Sim, Estado claro. português mantenha uma quer dizer, posição, quando nós claro. olhamos para o grupo KPLM Air France, o Estado francês neste momento vai reduzir, mas neste momento tem 30%. Sim. O Estado holandês deve ter 6, 7, não sei, à volta disso. Percebe-se que é um modelo que considera mais adequado, digamos assim, para defender os Não, interesses lá do está, outro. eu não posso dizer nada que vocês tiram logo mas- conclusões. Mas Pronto. eu ia perguntar Pronto. sobre parte o do nosso calendário. Eu sei. Calendário. Eu sei e respeito isso. Estou só a... Mas calendário. Não, acha não é credível? impossível, mas é difícil, porque mesmo que nós consigamos que estas empresas possam, já todas, para não estarmos, obviamente, nós não vamos encetar um processo negocial só com uma, por isso Claro. neste momento só temos a Lufthansa, e os fundos com a capacidade de poder... Poder negociar, poder abrir esse processo. Exato. Portanto, nós temos sempre que esperar algum tempo, mesmo que não seja muito. Um processo de negociação destes é um processo demorado. Sim. Eu não sei, acho que num ano não é suficiente. Tem que fazer as due diligence, de trás para a frente, aquilo é um processo. Depois há a negociação do acordo Mas há a dimensão social. política. Quem é que vai estar aqui sentado? O Obviamente. Sr. Ministro, ou de qualquer, e a visão que terá para esse A processo. visão, não é? a própria configuração parlamentar, quer dizer, há todo um conjunto de elementos que são muito importantes para se aferir. Portanto, não é impossível, não é, de todo, mas é um processo... Vamos lá ao custo de oportunidade, Isso. que tanto gosta. Mas eu ainda não percebi. Desvaloriza esse custo de oportunidade? Portanto, é irrelevante o dinheiro que se gasta na TAP face ao que se poderia gastar, Não. investir, usar noutras áreas? Não é um debate irrelevante. Agora, é um debate que tem que ser feito pelas duas partes.
Porque quer dizer-se, custo de oportunidade. É que eu estudei economia, também sei. E sobre o custo de oportunidade, é importante que estejamos a falar de alguma coisa concreta. Quando perguntaram aos autores do post, desse post longo, então, mas e qual é que é a alternativa? Sabe qual foi a alternativa que o cabeça de lista da IEL do Porto deu? O candidato que foi professor numa universidade pública num país sem democracia pluripartidária. Isto é irrelevante, ao caso. Era só uma piada sem sentido. Era que se pegasse naquele valor e se distribuísse pelos trabalhadores da TAP. Não, isso era uma provocação. É uma provocação. É que ontem há um outro dirigente da IEL num debate na CNN que invoca o mesmo argumento. É uma piada... Não leva a sério, não é? Isso não levo. Isso não Porque levo. é uma provocação, Isso não levo. óbvio, Não é uma provocação. É de quem não tem mais nada para dizer. É de quem não sabe qual é que era a alternativa. E esse é o desafio. Eu não posso fazer nenhuma pergunta. Eu não posso. Não via outras. E o António Costa tem alguma ideia? Quer que o Estado pegue em 3.200 milhões de euros e invista numa fábrica de baterias, por exemplo? Quer uma fábrica de automóveis, numa fábrica de bicicletas elétricas? Qual é a ideia do António Costa? Pronto. Então qual é? Para o ECO? O ECO também não. Quer dizer, o ECO recusou. Qual é a ideia? Sabe porquê? Sabe porquê? Porque quem tem que provar que havia uma alternativa melhor é quem está a dizer que havia. Mas eu estou porque não havia melhor alternativa aos 3.200 aquilo que eu sei, o aquilo que eu sei é que eu acrescento outra alternativa. Certo. Qual é? Eu acrescento uma alternativa. O António Costa e a ele não acrescentaram nenhuma. Qual é a alternativa que eu acrescento? É a TAP não existir. Porque essa foi a escolha que o governo português teve que fazer. Certo. Deixamos a TAP falir ou salvamos a TAP? E era esse o custo de oportunidade. O custo de oportunidade era, para os portugueses todos, e aí vamos à questão da saúde e da educação também, por favor, não é? Porque eu nunca esperaria que esse argumento viesse daqui, mas veio como pergunta e não como argumento. Veio como pergunta e como argumento. Eu às vezes sou assim, transformo entrevistas em debates, embora este não seja felizmente uma entrevista muito civilizada. Não, civilizada e qualificada, e dei-me já a dizer, com muito gosto, de estar a fazer esta entrevista convosco, até porque nós tratamos de temas que noutros fóruns não se trata, desde logo este, que nós estamos agora a discutir, que obviamente não são questões que sejam colocadas por outros órgãos de comunicação social, e ainda bem que são por vocês. Para nós, o encerramento da TAP teria um efeito cascata na nossa economia. Como eu vos dizia no início, a intervenção o destinatário da intervenção do Estado não é a TAP, mas é a economia portuguesa. E, portanto, nós sabíamos que perderíamos automaticamente 3.000 milhões de exportações, que a compra de bilhetes à TAP por portugueses, que são cerca de 700 milhões, passariam a ser importações, que as nossas empresas que fornecem a TAP não teriam nenhuma garantia de que pudessem fornecer, porque não têm hoje, fornecer outras empresas, que a TAP não seria substituída, embora algumas rotas europeias pudessem ser substituídas, o negócio é bem de se pouco não seria substituído, porque isso implicaria que uma companhia se viesse estabelecer em Portugal e fizesse um investimento brutal, a barreira à entrada é tremenda, e, portanto, o custo de oportunidade era o prejuízo tremendo para a economia portuguesa. E aí passamos para a história do financiamento dos serviços públicos. Como é que nós financiamos a educação, como é que nós financiamos a saúde dos portugueses? Com a riqueza criada no país. E a TAP é uma das empresas que mais contribui para a criação de riqueza em Portugal. PIB. O valor acrescentado é, verdadeiramente, o Sr. Ministro estudou Economia, portanto sabe isso, seguramente é melhor do que nós. O valor acrescentado da TAP, até porque está a ser subsidiado e tem prejuízos, não é exatamente o reflexo desse contributo para o PIB, porque está a ser subsidiado, é um facto. Portanto, daqui a 3, 4, 5 anos, se voltar a ter resultados positivos e se for viável, sim, vai ter um contributo positivo, efetivo, em valor acrescentado bruto. É uma empresa que foi alvo de um investimento. Nós vamos sempre olhar para como se estivéssemos a subsidiar a empresa. O Estado português, o Estado português não anda a subsidiar empresas, não é essa a nossa política, a política do governo do PS. Nós fizemos isso com 2 empresas, a EFASEC e a TAP. E fizemos isso com... Eu não tenho a tutela da EFASEC, portanto pedia que não... Não é que eu comecei logo a ver o sorriso do António Costa, mas aí tem que ser ao Ministro da Economia. Vamos ficar plantado.
Mas o princípio subjacente à intervenção nas duas é o mesmo. É a leitura que o Governo fez do interesse estratégico para a economia portuguesa, em diferentes dimensões, do ponto de vista industrial no norte do país, no caso da EFASEC, e no ponto de vista global da economia nacional, no caso da TAP. E, portanto, nós não entendemos como estando a subsidiar, nós estamos a fazer um investimento na economia portuguesa, muito mais do que um investimento na TAP. Mas então eu vou... E, portanto, muito importante, uma economia que perde empresas como a TAP, como a Simpor, como a PT, tal como a conhecíamos, é uma economia que fica mais pobre, e uma economia mais pobre é uma economia com mais dificuldade de financiar a educação e a saúde dos nossos hospitais. Nós, para termos hospitais de qualidade, nós temos de ter uma economia que produza. E, mais uma vez, eu repito, eu percebo que a questão, vamos outra vez, e o António Costa, e o André, está aqui com o António Costa, mas neste caso o António Costa voltou à questão do resultado líquido do exercício da TAP. O investimento na TAP é um investimento no resultado líquido de muitas empresas portuguesas. Mas vamos ver, eu queria que ajudam a financiar o SNS. Eu queria que clarificasse uma afirmação que fez nas últimas horas, nas últimas 24 horas, que é o Estado não é um banco, não empresta para ganhar dinheiro. Vamos lá ver. Citou, aliás, o exemplo da Caixa. E é um bom exemplo. A Caixa Geral de Depósitos foi capitalizada com fundos públicos. Mas a Caixa Geral de Depósitos comprometeu-se, no acordo com Bruxelas, e com o Estado, e digamos assim, com os portugueses, a devolver. Também tem um contributo para a economia portuguesa. É um banco, empresta. Não, a devolver em dividendos, nos próximos anos, o que recebeu. Eu ouço o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro diz: nós não esperamos que eles devolvam. Eu queremos é que eles contribuam para a economia portuguesa. Percebo bem, isto é, não está à espera que a TAP consiga gerar resultados para devolver o investimento, acabou de nos dizer isso, o investimento que fez? Em primeiro lugar, a Caixa Geral de Depósitos e a TAP operam em setores diferentes. A Caixa Geral de Depósitos e a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, o que motivou a capitalização da Caixa Geral de Depósitos não é o resultado líquido da Caixa Geral de Depósitos, embora isso seja importante para nós em termos de dividendos. Mas não é a razão principal. Atenção, a razão principal é a importância que a TAP tem no sistema financeiro e económico nacional. Certo. E essa é a mesma razão que está subjacente à intervenção na TAP. É a sua importância, não no sistema financeiro, mas no nosso sistema económico nacional. É isso que motivou a intervenção na TAP. E os ganhos que o país tem, também do ponto de vista orçamental, decorrem do impacto que a TAP tem na economia nacional e num conjunto muito vasto de empresas nacionais. No caso da Caixa Geral de Depósitos, é muito objetivo. A Caixa e Paulo Macedo já devolveram uma parte até bastante tudo é difuso, até o investimento que os acionistas do ECO fizeram no ECO, quando o fizeram, era difuso. Não era difuso, é muito concreto. Os resultados é que são difusos. O empresário fala sempre assim. Os resultados é que são difusos. Os resultados que está a chamar para justificar este investimento são difusos. Vai ter impacto na economia, vai ter impacto, aliás, a TAP até pediu um estudo à Universidade Católica. Foi a McKinsey que fez. Mas nós sabemos que esses estudos dão... Vão desvalorizar uma das maiores consultoras do mundo? Não vão desvalorizar, vão dizer que deve ser lido... Estava a ver. Deve ser lido não sou eu especialista que agora vou defender a McKinsey. Mas muito bem. Mas o ponto não é esse. Esses estudos dão uma perspectiva com base no ponto de princípio. Vamos falar de coisas concretas. No caso da Caixa Geral de Depósitos, por oposição, já há uma execução e eles já devolveram dinheiro em dividendos. Eu não o ouço dizer... Não foram aqueles milhares de milhões que nós injetamos. Com certeza. Já foi uma soma... Mas já foi relevante. A TAP não espera receber dividendos da TAP. A TAP foi capitalizada. Certo. Okay? Não, esperamos. Então não esperamos. Então, o que está no plano de reestruturação é nós termos resultado líquido positivo a partir de 2025. Portanto, a partir desse ano, espero que o Estado possa começar a receber também dividendos dessa capitalização. Certo, mas reparem... Ou não. Depende da decisão que o Estado acionista, se for acionista, da TAP tiver no momento. Na altura pode ser, como acionista, nós não queremos a devolução de dividendos, nós queremos que estes dividendos sejam reinvestidos. Sim, claro. Depende. O Ministro das Finanças normalmente quer sempre dividendos. Sempre, isso bem sei eu, porque tutelo os portos e nós temos tido essa luta com as finanças para que os nossos portos fiquem com o seu resultado para reinvestir e não para financiar o orçamento. Portanto, sei bem o que é isso, porque também tenho empresas que dão lucro, públicas, que é o caso da administração dos portos, ao contrário das outras. Mas, só para dar alguns exemplos concretos, porque vocês são um jornal económico, e é só alguns
que é para permitir-nos visualizar. A Imperial em Vila de Conde, a Vieira de Castro em Vila Nova de Famalicão, a Delta em Campo Maior, a Quinta do Gradil no Cadaval, e escolhemos várias cidades. Vamos lá um exemplo. Imperial. Quanto é que Não sei, olha, eu sei que... Está a supor que a Imperial, não vendendo à TAP, não venderia a outros clientes. Era só o que faltava. Pronto. Então, mas não estamos a falar de empresas que só têm um comprador. Com certeza. Mas quer perguntar à Imperial se abdicam? Então, De um cliente? Não abdicaria nenhuma Pronto. empresa, abdica do seu cliente. Pronto. Mas se o perder, vai encontrar outros. Seguramente. É assim tão fácil? Não é fácil, não é nada fácil. Não, quer dizer, aí se perde um, ganha outro. Isso é maravilhoso. Vamos juntar aqui mais uns empresários assim. Está com problemas agora em perder aquele cliente. Assim, amanhã encontra outro. Faz o que tu António Costa, uma coisa são os autores do post dizerem esse tipo de coisas. São académicos, investigadores. Outra coisa é um homem que tem que lidar e prestar contas aos seus patrões todos os dias, como é o António Costa. Sabe disto que não é assim, perco um, amanhã ganho outro. Não, é muito Pronto. difícil, mas... Que é para nós não sermos ligeiros neste debate. Não é isso, mas é que o argumento não pode acabar com... Não, é só para visualizar. Essas empresas não acabariam se deixassem... Não, são 1.300 mil milhões de euros. Sim, enfim, mas já querem abdicar disso? O retorno Deixem-me, desse contributo para a porque é economia. importante. Acabei na Quinta do Gradil, só que o Turfal em Belmonte, a Leiper em Guimarães, a Pós-Gala em Leiria, a Iberfit em Santa Combadão, a OutSystems Tecnologia em Lisboa. Isto só para nós termos Podemos alguma... justificar. Eu dou-lhe o livro e o já Ministro tenho. dá-me o... Carlos Guimarães Pinto muito ofereceu. bem, pronto. Mas é porque esse estudo pode ser interessante. Ofereceu Ou essa no análise Natal, pode ser interessante. eu estava à espera de mais deles, não é? Porque falam tanto de são qualificados e que pensam, mas ninguém pensa, e que o Sr. Ministro das Infraestruturas sabe o que está a fazer. E quer dizer, pronto, não é? O que é que eu hei de fazer? Considera que este desfecho... Estava à espera de mais só. Considera que este desfecho é uma vitória política de Pedro Nuno Santos? Eu não quero reduzir isto a isso, mas quer dizer, eu não posso agora aqui fazer de conta que depois de meses em que diziam que o plano ia fracassar, que o plano não ia ser aprovado, ou que iam ter que exigir mais cortes, e que iam exigir mais despedimentos, e que íamos ficar com uma tapezinha. Depois disto, quem transformou isto numa vitória política foi de facto do governo, foi de facto quem andou este último ano a dizer que isto ia ser um desastre. E termino esta parte, vocês terminarão quando quiserem, estou cá para vocês, mas digo outra coisa, que é, não só o plano de reestruturação foi aprovado, não só a TAP não fica uma TAPzinha, antes pelo contrário, não só não temos que fazer mais nenhum despedimento, mais nenhum corte, nem devolver mais aviões do que aqueles que nós lhes tínhamos proposto, como temos um plano de reestruturação que já tem um ano de vida e que tem as receitas, as receitas superadas, face ao que está previsto no plano, e os custos operacionais superados para baixo, também no plano. Como é que fica o ano 2021? Está praticamente a fechar, já tenho assim, os dados que nos possam dar? Do ponto de vista de resultado, vai ter um prejuízo gigantesco. Sim, com certeza. E julgo que ainda vamos ter em 2022. Sim. E em 2022 ainda vamos ter um prejuízo enorme. Em 2023 ainda temos, mas resultado operacional já positivo. Certo. Eu não sei sei que vai ser obviamente muito grande. Isto já estava descontado, por isso é que eu estou a dizer, nós estamos... 671. Por isso é que eu estava a dizer que nós estamos a superar as receitas e os custos face às metas previstas no plano. Não vos quero estar a dizer valores em concreto, eu aí deixava-vos para a gestão da TAP, em termos de quanto é que estamos a superar as metas. Eu sei, mas acho que deve ser a gestão da TAP a dizer, e quanto é que se perspectiva que vão ser os resultados, e pedia-vos que falassem com a gestão da TAP, CFO ou CEO. Se o PS ganhar as eleições, gostava de continuar como Ministro das Infraestruturas? Se o PS ganhar, eu tenho convicção plena que o PS vai ganhar as eleições e eu estou disponível para fazer aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro entender que eu deva fazer. Não, está bem, mas não é politicamente correto, portanto, não, é só porque, deixa o caminho a metade. E aqui não é mais, aqui não é fugir à minha forma de dizer, com certeza, não é fugir à minha forma de falar abertamente com as pessoas, é só porque não é simpático, nem educado, nem correto eu estar a dizer em público o que é que gostaria de fazer quando é uma decisão que depende do Primeiro-Ministro e é indelicado eu estar a dizer, não é correto. O trabalho está acabado? O trabalho da TAP? O seu trabalho da TAP está terminado? Da TAP, eu não faço só TAP.
Não, com certeza. E na Vocês, ferrovia. aliás, Estamos a falar vocês, aliás, da iam TAP fazer mais e- elogios ao trabalho que nós fazemos na ferrovia, que é uma revolução em curso, extraordinária. Mas aqui não lhe vai outra custar entrevista. Mas deixar ninguém esse quer saber, processo- ninguém Não, quer saber dos queremos. comboios, para que é uma Não, coisa que me não, não, entristece profundamente. Nós podemos dizer aqui, enfim, neste profundamente. registro, que neste gabinete onde estamos, exatamente do Sr. Ministro, tem aqui um comboio exposto, também tem aviões, mas também tem É um aqui de alta comboio, velocidade. um comboio de alta velocidade exposta, que é uma coisa que não temos. Eu imagino que seja um sonho, mas o que o André perguntava, e que é no fundo o sentido da nossa pergunta, é, no caso da TAP... E aquela automotora é da Medway. A Medway vai agora encomendou automotores Encomendar. para transportar mercadorias. A entrevista, obviamente, tem É motivada sobre a pela TAP. decisão Claro, da... vocês mas não é sobre a isso. comboios não me convidavam para uma Não, entrevista. convidaríamos. Aliás, eu acho que até já convidamos, mas não foi possível falar. Mas, Não enfim, foi mas- sobre a ferrovia. Vocês mas, queriam falar de política e de economia, mas, devia sim, ser mas TAP e aeroporto. há, obviamente, interesse em falar da ferrovia, que é muito importante, mas isto Não, a obviamente, brincar tem o convosco. contexto da decisão da Comissão Europeia. O que lhe perguntamos é se... porque isso encerra outra dimensão. Estamos a terminar a nossa entrevista, mas que eu gostava de o desafiar a refletir connosco sobre isso, que é... Chegou o momento em que o trabalho do Governo, no seu caso o seu, está feito e agora a responsabilidade é da gestão da TAP, da gestão da administração, do Conselho de Administração e da gestão executiva, ou ainda sente que, digamos, a continuação, e daí a pergunta, a continuação nestas funções, se o PS ganhar as eleições, seria importante para garantir que um processo de reestruturação que liderou na negociação pudesse acompanhar do ponto de vista político? Para mim é importante o seguinte. Nós tivemos este ano e meio muito turbulento, em que tínhamos que conseguir fazer três coisas, essencialmente. Fazer o plano de reestruturação, desenhá-lo com a colaboração, o trabalho, não é mais do que colaboração, o trabalho muito importante da BCG e da administração da TAP e nosso. Portanto, desenhar o plano de reestruturação que oferecesse, que fosse credível, que oferecesse perspectivas de recuperação a médio e longo prazo, conseguir encontrar uma administração qualificada e conseguir aprovar esse plano que tínhamos desenhado em Bruxelas. Estas tarefas estão concluídas, o que significa que agora, com um plano de reestruturação aprovado e credível para a Comissão Europeia e para nós também, e com uma nova equipa, estão criadas as condições para que nós possamos fazer com a TAP aquilo que nós achamos que deve ser feito com qualquer empresa. Dar autonomia, as orientações do Governo são muito claras. E não vamos inventar, e nenhum Governo deve inventar no futuro. É o plano de reestruturação. O plano de reestruturação, se for bem executado e cumprido, vai dar bons resultados no final do plano. Portanto, e aliás, os resultados e a própria remuneração da CEO está indexada pelo menos os bónus, ao cumprimento ou não do plano. E, portanto, neste momento estão criadas as condições para que a TAP possa voar sozinha. E esse é o meu desejo. É agora o meu e acho que deve ser o de qualquer político. Agora dar o passo atrás. Vamos deixar a TAP voar. Isso não quer dizer, e essa é outra parte, que deva haver um divórcio, uma desresponsabilização face aos próximos anos. As coisas, o plano tem um conjunto de metas, mas é um conjunto de metas em cima de uma determinada conjetura prevista. Não é? E, portanto, a vida muda muito para a TAP como para qualquer outra empresa no mundo. E, portanto, os governos devem, seja ele qual for o ministro responsável, deve acompanhar este plano de reestruturação até ao fim, mas que resista à tentação de ser ator principal até secundário neste processo. Agora é a vez dos políticos, sejam eles quais forem, de recuarem e deixarem a TAP viver e ser governada e gerida como uma empresa. E isso faz se os políticos não tiverem tentação de se meterem em política de preços, se meterem em política de rotas. Isso é fundamental que se resista, porque no passado, aquilo que nós fomos assistindo foi uma tentação de diferentes governantes e políticos de dar orientações sobre um negócio. Não há muito tempo a discussão surgiu por causa do Porto, por isso. É verdade, e não pode ser. Porque nós temos... Mas o que é que diz aos eleitores do Porto e aos cidadãos do Porto? Que a TAP não é para eles? Não, mas lá está. Lá está. Mas tem que explicar. Eu vou explicar. É que, vamos lá ver, não pode dizer que
o Sr. Ministro é que está certo e eles não percebem. Não. Eu sou, Bem, aliás, eu sou de lá, não é? Sim, Eu sou da área se metropolitana calhar do as Porto. explicações não têm sido bem dadas para que eles percebam, Não, porque é eles, difícil. os eleitores do Porto. Porque é difícil. Vou E eu vou explicar porque é que é tirar de difícil. lado os líderes e os políticos do Porto, que obviamente podem ter uma dimensão de intervenção política, mas para os cidadãos, para as empresas, para os empresários que estão lá. Eu sou de São João da Madeira, a área metropolitana do Porto, e as empresas da minha família são do Norte. E nós trabalhamos, O que é que lhe diz o seu pai? nós trabalhamos muito com Itália e com nós, quer dizer, Empresa. as empresas da família trabalham muito com Itália e O com a seu pai é um Alemanha e empresário, com já o Milão. disse publicamente. E O com que é que lhe Milão, diz? e com Milão, que tinha uma rota que a TAP terminou. O seu pai, empresário, Que viaja muito para Milão. acha muito bem que a TAP não tenha Não, a questão não é a essa. presença de... Não, o meu pai é um empresário. Certo. E olha para a TAP como E acha, uma ferramenta muito importante, não é? e acha que a TAP deve ser uma empresa gerida como uma empresa e deve ter uma operação viável e sustentável, como qualquer empresário acha. E não acha diferente. E, portanto, o que é que acontece? Primeiro, e depois vamos ao Porto, mas primeiro sobre a natureza do modelo de negócio da TAP. E é muito importante que nós todos percebamos isso e que ninguém esconda de ninguém, nem crie ilusões. O Sr. Presidente da Câmara do Porto é alguém que eu respeito muito e com quem eu tenho uma boa relação e que sabe muito bem, melhor do que a maioria esmagadora dos portugueses e até dos políticos, como é que é o negócio da aviação e a diferença entre o modelo ponto a ponto e o modelo hub and spoke. Rui Moreira percebe muito bem esta diferença. Aliás, o que ele tem pedido é que os políticos digam a verdade e, aliás, ele já disse, pelo menos o Ministro das Infraestruturas assume. E é muito importante que nós tenhamos consciência disso. As companhias de aviação com o modelo hub and spoke especializam-se num aeroporto. São assim com todas. A TAP tem 12% do aeroporto do Porto. A Ibéria tem 3% do aeroporto de Barcelona. Vamos falar de Barcelona. A Suíça tem 12% do aeroporto de Geneve. Isto para nós percebermos que um modelo hub and spoke, como vai buscar passageiros a muitos sítios, tem como objetivo concentrá-los no hub para voltá-los a distribuir. O hub and spoke é o hub como plataforma giratória de distribuição. Sim, e o spoke são os raios da bicicleta. É assim a ideia do hub and spoke. E, portanto, vai buscar, concentra no aeroporto e volta a distribuir. É só o negócio da TAP, é o negócio da Lufthansa, é o negócio da KLM. Isso tem consequências. Como é que compensa? Eu vou lá chegar. Da TAP ser assim. Eu vou lá chegar. De qualquer forma, a importância, e vou dizer outra coisa que já disse várias vezes, mas eu sei que ela não vai passar, que é esta ideia de que o investimento na TAP não é um destino, o destinatário não é a TAP, é a economia, e a economia do Norte beneficia muito com estes... Os nossos leitores vão avaliar se passa ou não. Eu sei. Está prometido que ela... A economia do Norte beneficia muito da existência da TAP, porque a TAP compra muito a muitas empresas do Norte. Pronto. Sobre a aviação em particular, o negócio ponto a ponto, que é um negócio com mais sucesso no aeroporto do Porto, é um negócio que está perdido para as companhias de bandeira. Porquê? Porque nós não conseguimos fazer o preço da Ryanair, da EasyJet. Não conseguimos nós como não consegue nenhuma companhia de bandeira. Apesar disto tudo e apesar desta realidade, a TAP é a terceira, a um ponto percentual da segunda, a terceira maior companhia aérea a voar no Porto e a primeira, única, a ligar o Porto diretamente a São Paulo, Rio de Janeiro e Newark. Acho que é Newark. E aos Estados Unidos. Pronto. A única companhia europeia, a única companhia que liga o Porto ao outro lado do Atlântico. Mas dentro dessa estratégia significa que a presença da TAP no Porto pode ainda ser mais pequena? O que para mim é claro, para todos nós, é que a operação da TAP em qualquer sítio seja rentável. Por isso é que o discurso do Sr. Presidente da Câmara do Porto, que eu apoio e não tenho nenhuma discordância, o discurso do Presidente da Câmara do Porto, apesar de ter passado como um discurso contra a TAP, nunca foi um discurso contra a TAP. O que o Presidente da Câmara do Porto diz é: nós não temos nada contra a TAP, o que nós queremos é financiamento para que haja mais voos a partir do Porto. Esse financiamento existe através dos apoios que são dados a várias companhias que voam... Mas tendo em conta os apoios que estão à TAP, exatamente. Não deveriam aumentar os apoios. Imagino que a reivindicação, e que eu admito que possa fazer sentido, é de que haja mais apoios. Porque, por exemplo, no caso da Madeira e dos Açores,
por razões diferentes. Nós temos que garantir a continuidade territorial e a possibilidade dos portugueses que vivem nos arquipélagos da Madeira e dos Açores possam voar e viajar entre o continente e as ilhas, têm um subsídio social de mobilidade que financia os residentes na Madeira e nos Açores para poderem fazer as viagens entre o continente No Porto e isso as não nossas se passa. ilhas. No Porto isso não se passa. Mas o subsídio social de mobilidade, apesar de ser um financiamento aos residentes, é indiretamente um financiamento às companhias aéreas. Com certeza. Porque se esse subsídio social de mobilidade não existisse, muitas viagens que são feitas entre as ilhas e o continente não seriam realizadas e, portanto, as companhias não ganhavam esse dinheiro. Portanto, eu admito que isso que se possa intensificar na perspectiva que hoje já existe, de financiamento através do Instituto de Turismo e de outras formas. Essa é uma reflexão que pode ser feita, porque eu acho que o Porto, um dos projetos que nós vamos fazer na ferrovia, é muito importante para o Porto Sá Carneiro. Uma das ligações que nós queremos fazer em alta velocidade é Sá Carneiro, Aeroporto Sá Carneiro, Vigo. E nós temos a certeza hoje, o aeroporto de Sá Carneiro já é o mais importante aeroporto do Noroeste Peninsular. No dia, e aqui entre nós portugueses, que ninguém nos ouve, no dia que nós tivermos uma ligação aeroporto de Sá Carneiro-Vigo, nós teremos não digo o que é que vai acontecer na Galiza, mas é uma coisa evidente, é que nós teremos os galegos a ter o aeroporto de Sá Carneiro como seu principal aeroporto, e isso vai dar uma grande oportunidade para que novas rotas e novos destinos possam ser feitos a partir do Porto. Estamos a terminar e tenho uma última Mas pergunta. a TAP não é a TAP, por ter o seu hub em Lisboa, não é uma companhia que serve apenas Lisboa. A TAP, agora pela 10ª vez, pela importância que tem na economia nacional, é uma economia que serve a economia nacional toda. Não passageiros da aviação, mas os portugueses que trabalham e vivem em Portugal. Sr. Ministro, para terminar, uma pergunta, diria, caráter político, pessoal. A partir desta decisão, agora vai entrar em campanha eleitoral para as legislativas? Ou o que é que vai fazer daqui até ao final, até o dia 30, quando há legislativas? Nós continuamos a trabalhar, não é? Os governos não E o Sr. terminam. Ministro, que prioridades é que tem agora, no próximo mês e... Bem, Nós temos vários dossiês em curso. Tem um dia que vai fechar dossiês agora em situação com o Parlamento dissolvido. Coisa que tanto criticou no passado. Não, mas André Costa, esse é um debate que o país vai ter que fazer. É muito importante nós conseguirmos dar o passo em frente. Agora é um tema completamente diferente, mas que é muito importante até do ponto de vista económico, que é nós começarmos a olhar para as eleições e para os períodos eleitorais como momentos importantes da nossa democracia, mas que não têm de ser interrupções. A Holanda, para nós percebermos a distância que nós ainda estamos de algumas democracias avançadas na Europa, a Holanda teve eleições em março e ainda não tem governo. Mas nós continuamos a trabalhar com o governo holandês e com as instituições holandesas. Agora já tem, peço desculpa que já tem. Sim, mas teve durante algum tempo... bastante tempo. Sim, há outros casos. Mais de meio ano. Mais de meio ano. A tempo. Bélgica teve 2 anos. Teve mais de meio ano. O governo holandês foi constituído agora há pouco tempo. Se tu vis aí, só para não estar a dizer as neiras, Sim, não, mas foi agora há pouco tempo. Nem sei se é um mês. Fica ao ponto. Desde março. Não, isto para dizer que nós em Portugal temos que começar a olhar para isto de outra maneira, porque senão cada vez que há um ato eleitoral é sempre uma crise e aí sim para tudo com grande impacto na atividade económica. Mas pronto, admitindo que nós temos que dar este salto em frente, que é o país tem que conseguir trabalhar com a maior continuidade possível, sem grandes interrupções, nós temos essa preocupação, nomeadamente de não fazer trabalho que seja visto como campanha eleitoral e não misturar as coisas, porque isso também é terrível para a democracia, usar o Estado como instrumento de campanha eleitoral. Vamos fazer o nosso trabalho. Nós, neste Ministério, temos muitas áreas complexas que nós temos que acompanhar todos os dias. Há problemas diários que não são notícia, porque não têm dimensão para ser notícia, mas têm que ser resolvidos. Portanto, esse trabalho vai continuar a ser feito. A única coisa que eu gostava, mas acho que já não vamos a tempo, era de fechar o concurso para... espero que ainda consigamos fechar o contrato de concessão com o CTT. Essa é a última coisa que nós... Porque termina este ano, é o que é, e o ano passado... Já tinha sido renovado... O ano passado já tínhamos prorrogado por um ano, e portanto isso era impossível mais. Essa é uma tarefa também muito importante que nos cabia a nós. Terminar isso, mas isso do ponto de vista eleitoral é relevante, e do ponto de vista económico era importante, e de continuação do serviço postal universal também.
era garantir, de facto, a cobertura do território todo com fibra óptica. Nós temos ainda uma grande parte do território, nomeadamente os territórios de baixa densidade, sem fibra óptica. E nós sabemos que no contexto em que o fenómeno dos nómadas digitais está a aumentar, é uma grande oportunidade para o interior do país. E nós tínhamos, a Anacom teve a fazer o levantamento das zonas brancas, esse levantamento está feito e nós gostávamos de lançar o concurso para empresas privadas fornecerem esse serviço, mas infelizmente se calhar já não vamos poder fazer isso porque cairia em janeiro portanto, é a única coisa que me preocupa. A outra, também na área das telecomunicações, mas que não fica prejudicada em termos de tempo, são os cabos submarinos que ligam o continente aos nossos arquipélagos. O que vai financiar, o bolo que vai financiar esses cabos submarinos, nós já o temos, são parte das receitas do leilão do 5G, e por isso nós tínhamos também condições já para lançar, mas vamos também ter de esperar pelas eleições legislativas. O 5G, a Anacom, as telecomunicações, é outra entrevista seguramente tão interessante como esta. Felizmente também já concluímos, e como está visto, pelo menos as nossas 3 operadoras, as nossas 3 incumbentes, tinham já tudo preparadinho, porque no dia... E ainda bem, fizeram elas muito bem, ainda bem para o país. Porque no dia a seguir já estavam a oferecer serviços. Sr. Ministro, obrigado pela disponibilidade por esta entrevista. Muito obrigado, foi um gosto muito grande esta entrevista. Permitam-me-vos dizer, porque é uma entrevista que pode ser feita num registro completamente diferente, com 2 jornalistas que são especializados em economia. Isto não é desvalorizar as outras. As entrevistas que nós fazemos na televisão têm outro contexto. Estas entrevistas são muito importantes e, portanto, eu queria também elogiar o trabalho do ECO, e foi filmado também, o que também dá outras formas de elas passarem. Acho que é importante. Não é para nós, acho que é importante para as pessoas perceberem noutras dimensões. Há temas que vocês pegaram que ninguém pega e que são muito importantes porque são termos económicos. O debate sobre o custo de oportunidade é um debate muito importante. Portanto, muito obrigado. Peço desculpa por estar-vos a tomar este tempo. Obrigado.